Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos criar o carimbo no padrão ABNT para o modelo zootecnia.dwt. Vinheta. Muito bem, a norma NBR 16.752 de 2020 apresenta em sua página 12 o modelo de carimbo ou legenda. Nesse carimbo, eu vou utilizar como fonte dos rótulos uma fonte de 1,8 mm de altura e a fonte dos dados ou atributos vai ter 2,5 mm de altura. As dimensões do carimbo estão em milímetros e eu vou implementá-lo utilizando a ferramenta Bloco com Atributos. Vamos lá para o AutoCAD, vamos mudar a visualização. Vou vir aqui no menu Arquivo, Abrir, Pasta Documentos e vou selecionar o arquivo Zootecnia _anotação _folhas, que foi editada no vídeo anterior e cujo link para o download eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Basta clicar em Abrir. Já vou clicar aqui no botão Salvar como, Pasta Documentos, e vou salvar esse bloco como Zootecnia _anotação _folhas _carimbo 01. Basta clicar em Salvar, OK. Vou utilizar a planilha Folha A3 como base. Eu poderia fazer o carimbo utilizando a ferramenta Tabela, mas eu vou preferir utilizar as ferramentas Linha e Deslocamento. Vamos dar um zoom aqui nessa região, vamos reposicionar a folha. Eu estou na camada 0, comando linha, cursor na área de desenho. Primeiro ponto, eu vou clicar aqui nessa extremidade. A partir dessa extremidade, arroba, eu vou caminhar 180 milímetros, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter, Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou dar um deslocamento de 10 milímetros, Enter, clica na linha, setinha para baixo, opção múltiplo, e eu vou clicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, Enter, Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando linha novamente e vou fazer o fechamento aqui nas laterais. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e vou começar a montar as células desse carimbo. Primeiro deslocamento é de 30 milímetros, Enter, clica na linha, clica à direita, Enter duas vezes, vou dar um deslocamento de 25 milímetros, Enter, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à direita. Enter duas vezes, próximo deslocamento é de 65 milímetros, Enter, clica na linha, clica à direita, Enter duas vezes, próximo deslocamento é de 20 milímetros, Enter, clica na linha, clica à direita, Enter duas vezes, próximo deslocamento é de 15 milímetros, Enter, clica na linha e desloca o mouse para a esquerda somente para conferir o alinhamento. ESC, vamos reposicionar aqui o desenho, vou lá no comando Aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo Aparar Direto, vou aparar essas linhas aqui em cima, Enter, e as demais linhas eu vou apagar. Delete. Vou lá no comando deslocamento novamente, cursor na área de desenho, informa a distância. Vou dar um deslocamento de 40 milímetros, Enter, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento, Enter eu chamo de comando deslocamento novamente, informa a distância, 50 milímetros, Enter, clica na linha, clica à direita, clica na linha e desloca o mouse para a direita somente para conferir se está correto. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter, eu chamo o comando deslocamento novamente. Vou dar um deslocamento de 5 milímetros. Enter, clica nessa linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando Aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo Aparar Direto. E eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando Aparar. Vou clicar sobre essa linha, Delete, e eu tenho uma sobreposição de linhas aqui nesse ponto. Delete. Vou clicar sobre essa outra linha e pressionar Delete. Vamos dar um zoom, vamos reposicionar o desenho, vamos mudar a visualização.
no modelo zootecnia.dwt, eu vou adotar como margens horizontais à esquerda e à direita o espaçamento entre palavras, que é definido aqui pela variável E, estabelecida na norma NBR 16.861 de 2020. Esse espaçamento é 6/10 da altura H da escrita, ou seja, 6/10 vezes 1,8, isso vai dar 1,08 milímetros. Já para as margens verticais superior e inferior, eu vou adotar como espaçamento metade da altura da escrita, que é 1,8 dividido por 2, 0,9 milímetros. Vamos lá para o AutoCAD, vamos mudar a visualização. Eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho e vou fazer uma linha de referência aonde o texto deve começar. Vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 1,08 milímetros no X, vírgula, menos 0,9 milímetros no Y. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou copiar a linha de referência, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade, e aí eu vou colar nas demais extremidades. Enter para finalizar o comando copiar. Vou expandir a ribbon anotação. Em estilo de texto, eu vou adotar o estilo de texto rodapé 1,8 milímetros. Ferramenta texto, linha única, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção justificar. Alinhamento, eu vou escolher a opção superior esquerdo. Note que no prompt ele pede para eu especificar o ponto superior esquerdo do texto. Vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, e aí eu vou digitar o texto cliente em letras maiúsculas. Enter 3 vezes, vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, e aí eu vou digitar o texto projetado. Enter 3 vezes, vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, texto desenhado. Enter 3 vezes, clico aqui nesse ponto, ângulo 0, texto verificado. Enter 3 vezes, vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, texto aprovado. Enter 3 vezes, vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, texto responsável técnico. Enter 3 vezes, vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, texto emissão inicial. Enter 3 vezes, vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, texto escala. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, texto idioma. Enter 3 vezes, vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, texto projeto. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, texto área. Enter 3 vezes, clico aqui nesse ponto, ângulo 0, texto tipo. Enter 3 vezes, clico aqui nesse ponto, ângulo 0, texto status. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, texto título, barra subtítulo. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, texto número. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, texto folha. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, texto revisão. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Eu agora posso apagar as linhas de referência. Após a seleção, basta clicar em Delete. Todos os rótulos agora estão nas posições corretas. Preciso inserir os atributos. Para isso eu vou expandir a ribbon anotação. Em estilo de texto, no lugar de rodapé 1,8 milímetros, eu vou utilizar o estilo de texto cota 2,5 milímetros. Eu vou clicar aqui na ribbon Inserir, opção Definir atributos, e eu vou começar a definir os atributos de trás para frente. Com isso, na hora de preencher os atributos pelo formulário, eles vão aparecer na ordem correta. Então, eu vou começar com o identificador, que é a variável.
Vou começar aqui com revisão. Prompt é o texto que vai aparecer para o usuário. 2 pontos. Alinhamento vai ser o superior central. Basta clicar em OK. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente, variável identificador folha, prompt número da folha, 2 pontos, alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente, variável número, underline, projeto, prompt, número, identificador do projeto, alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente, identificador, idioma, prompt, idioma do projeto, 2 pontos, alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador escala, prompt, escala do projeto, 2 pontos, alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo, identificador data, prompt, data da emissão inicial, 2 pontos, alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto aqui. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador, subtítulo, underline, desenho, prompt, subtítulo do desenho, alinhamento, dessa vez vai ser meio central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e a projeção desse ponto para a direita. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador, título, underline, desenho, prompt, título do desenho, 2 pontos, alinhamento inferior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e a projeção desse ponto para a direita. Vou clicar aqui nessa posição. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador status, underline, desenho, prompt, status do desenho, 2 pontos, alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador, tipo, underline, desenho, prompt, tipo de desenho, 2 pontos, alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador, registro, prompt, registro do responsável técnico, alinhamento meio esquerdo, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e a projeção desse ponto para baixo. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador, profissão, prompt, profissão do responsável técnico, alinhamento meio esquerdo, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse ponto de baixo. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador, responsável, underline, técnico, prompt, nome do responsável técnico, 2 pontos, alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto aqui. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador,
nome, underline, aprovador, prompt, nome do aprovador, dois pontos, alinhamento superior central, ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid 2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador, nome, underline, verificador, prompt, nome do verificador, dois pontos, alinhamento superior central, ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid 2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador, nome, underline, desenhista, prompt, nome do desenhista, dois pontos, alinhamento superior central, ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid 2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador, nome, underline, projetista, prompt, nome do projetista, dois pontos, alinhamento superior central. Ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid 2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo, identificador, nome, área, prompt, nome da área do projeto, alinhamento superior central, ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid 2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo, identificador, nome, underline, projeto, prompt, nome do projeto, dois pontos, alinhamento superior central. Ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid 2, enter, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador, nome, underline, cliente, prompt, nome do cliente, dois pontos, alinhamento, meio, central. Ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid 2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente, identificador, nome, empresa, prompt, nome da empresa, dois pontos. Alinhamento meio central, ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid 2, entre esse ponto e esse outro ponto. No lugar do nome da empresa, eu posso colocar aqui o logotipo dessa empresa. Eu vou selecionar todos os atributos. Vou lá na Ribbon Padrão, aqui em Propriedades, eu vou expandir a propriedades cor do objeto e no lugar de pôr camada, eu vou colocar na cor vermelha para dar um destaque. ESC. Agora, para criar o bloco, eu vou selecionar todo o carimbo, vou clicar aqui na Ribbon Inserir e aqui eu tenho a opção Criar bloco. Se eu quiser salvar esse bloco dentro do modelo zootecnia.dwt, ou então a opção Gravar bloco, se eu quiser salvar esse arquivo dentro de um arquivo separado do AutoCAD. Eu vou escolher a opção Criar bloco, uma vez que eu desejo que esse bloco fique dentro do modelo zootecnia.dwt. Ele me pergunta o nome do bloco. Esse bloco vai se chamar carimbo, underline, ABNT. Ele pede para eu especificar um ponto base. Vou clicar aqui em selecionar ponto. E o ponto base vai ser essa quina aqui. Ele está acusando 55 objetos selecionados e eu vou deixar a opção excluir marcado. A hora que eu der OK, o bloco vai ser excluído do desenho e vai ser incorporado no modelo zootecnia.dwt. Aqui na descrição eu vou colocar o texto carimbo da página 12 da norma NBR 16.752 de 2020. A hora que eu der OK, o bloco desaparece e é incorporado no modelo zootecnia.dwt. Duplo clique no scroll do mouse, vou voltar lá na Ribbon Padrão, vou ativar a camada hashtag carimbo, botão Inserir e vou inserir o bloco carimbo underline ABNT. Vamos dar o zoom aqui nessa região e eu vou inserir o bloco aqui nessa posição. A hora que eu clicar, o AutoCAD me apresenta
o formulário para preenchimento dos atributos. Note que os atributos agora estão na ordem correta. Então, vou começar preenchendo aqui esses atributos com o nome da empresa, o nome do cliente, o nome do projeto, o nome da área, o nome do projetista, o nome do desenhista, o nome do verificador, o nome do aprovador, o responsável técnico, a profissão do responsável técnico, o registro do responsável técnico, o tipo de desenho, o status do desenho, o título do desenho, o subtítulo do desenho. Agora eu preciso clicar aqui no botão Próximo para mostrar os outros campos, a data, a escala do projeto, o idioma do projeto, o número identificador do projeto, o número da folha é a folha 01, de um total de 01, e o número da revisão, que é 01. Basta clicar OK, que o carimbo vai ser preenchido. Duplo clique no scroll do mouse. Uma vez testado o carimbo, eu posso apagá-lo. Delete. Vou vir aqui no menu de camadas. Vou deixar a camada 0 como a camada corrente. Vou expandir a Ribbon Anotação. Vou deixar o estilo de texto ambiente 1:50 como estilo de texto corrente. E vou clicar aqui na planilha modelo. Basta salvar o arquivo e o link para o download desse arquivo eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Muito bem, com isso nós finalizamos a criação de um carimbo no padrão da ABNT. No próximo vídeo, iremos criar um modelo de carimbo específico para os projetos do canal. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!